Lembro daquele manhã como se fosse hoje, cada detalhe gravado na memória. O sol brilhava tão intenso que parecia um presente só para mim. Ao volante do meu carro novo, as mãos tremiam de emoção, enquanto o coração batia acelerado de orgulho. O cheiro de couro novo ainda impregnava o ar, e no banco do passageiro repousavam os documentos e as chaves com seu chaveiro reluzente, símbolos de uma conquista pequena, mas honesta. Cada peça daquele veículo tinha sido paga com minhas noites em claro, plantões exaustivos, finais de semana sacrificados e cada centavo economizado. Anos de privações, bicos extras e renúncias culminavam ali, na minha frente. Não era apenas um carro. Era a prova de que eu valia algo, de que era capaz de conquistar sozinha o que desejava. Ao me aproximar de casa, já imaginava a cena: sair do carro com um sorriso, passar a mão no capô brilhante e, pela primeira vez, permitir-me sentir orgulho sem culpa. Mas em vez da alegria que merecia, deparei-me com olhares pesados e hostis. Meus sogros estavam à porta, e suas expressões não transbordavam surpresa ou felicidade, eram uma mistura tóxica de inveja e cálculo. A sogra torceu os lábios em um sorrisinho desdenhoso. Olha só, pensávamos que você não tinha dinheiro, disse com uma voz tão venenosa que minha euforia se transformou em um nó no estômago. O sogro encarou o carro como se já fosse dele, e naquele instante entendi, não seria um dia de celebração, mas o início de uma batalha. Ela foi a primeira a falar, antes mesmo que eu fechasse a porta. Com um olhar que mesclava desconfiança e cobiça, ajustou o lenço na cabeça e anunciou em voz alta, para que os vizinhos ouvissem: parabéns, minha nora. Só não entendo como pode gastar numa máquina dessa se nem para visitar os netos sobra um trocado de táxi. Suas palavras cortaram como lâmina. Senti o rosto queimar, mas tentei manter a calma. Eu trabalhei por isso. Cada centavo é meu, de minhas madrugadas e esforços, respondi firme. Mas ele nem me deixou terminar. Aproximou-se e bateu os nós dos dedos no capô como se testasse sua resistência e riu com ironia. Claro que sim, sozinha. Só não se esqueça de que agora faz parte dessa família. E aqui, tudo se divide. Sua voz era baixa, ameaçadora, e os olhos brilhavam de ganância. Dei um passo para trás, apertando as chaves com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas. A indignação fervia dentro de mim, mas ainda acreditava em um diálogo racional. Aquilo é o carro dos meus sonhos. Guardei dinheiro por anos. Não devo satisfação a ninguém, afirmei, com mais convicção do que realmente sentia. Mas a sogra levantou as mãos em um gesto teatral, como se estivesse em um palco. Não deve? E nós, hein? Vivemos contando moeda, e você nem pensou em ajudar a comprar algo para casa? Então você é mais importante que a família? Suas palavras ecoavam como chicotes, altas e humilhantes, calculadas para chamar atenção. Vários vizinhos já espiavam, curiosos. O sogro foi ainda mais duro. Não permitiremos que alguém aqui se destaque. Se tem dinheiro para um carro, tem a obrigação de nos ajudar. E saiba, vamos cobrar. Sua mão repousou no capô novamente, dessa vez com uma posse arrogante, como se marcasse território. Dentro de mim, duas forças lutavam. O desejo de gritar contra aquela injustiça e a necessidade de conter as lágrimas, para não dar a satisfação de me ver fraca. Apertei os lábios e pela primeira vez percebi que aquele carro, símbolo de tanta luta, poderia se tornar o estupim de uma guerra familiar. À noite, quando já o havia guardado na garagem e achava que o pior havia passado, a porta se abriu sem bater. Eles estavam lá, os dois com rostos tensos como se estivessem se preparando para um combate. A sogra segurava um caderno surrado, que chamava de livro da família, e o balançava enquanto falava do batente. Aqui está tudo anotado. Quem deve o quê? Quem contribuiu com o quê? Agora é a sua vez. Esse carro é seu, logo sua dívida também. Meu coração disparou. Não havia pedido ali, apenas uma exigência, como se eu fosse uma empregada da família, não uma membro com os mesmos direitos. O sogro entrou na sala, trazendo consigo o cheiro azedo de cerveja e cigarro. Sentou-se na poltrona como se fosse o dono do lugar e falou devagar: cada palavra precisa como uma faca. Acha que não sabemos o valor desse carro? Sem o nosso filho, você nunca teria juntado esse dinheiro. Logo, parte dele é nossa e temos direito. Suas frases eram frias, cirúrgicas, e cada uma delas se cravava em mim. Abri a boca para responder, mas ele me interrompeu fitando-me nos olhos. Não importa o que diga, decidimos. Você vai nos dar uma parte do seu salário todo mês. Senão, contaremos a todos que vive às custas do nosso filho, não do seu suor. Uma mistura de medo e raiva crescia dentro de mim. Minhas mãos tremiam, mas apertei com força a xícara para que não notassem. Esse dinheiro é meu. Minha vida, minhas escolhas. Não devo nada a ninguém, declarei com a voz trêmula, mas firme.
Ela apenas riu, batendo palmas com sarcasmo. Vamos ver. Acha que é forte? Mas nem nos conhece direito. O silêncio que se seguiu era opressor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio. Foi então que compreendi, eles não parariam por vontade própria. Caberia a mim definir até onde chegariam. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, sentei-me na beirada do sofá e deixei as lágrimas caírem, não de tristeza, mas de uma revolta profunda. Chorava pela sensação de estar presa a um pesadelo onde me transformavam em devedora simplesmente por ter conquistado algo com minhas próprias mãos. Suas palavras ecoavam na minha cabeça: você nos deve. Vamos te esmagar. Mas junto com a dor, nascia em mim uma resistência teimosa, densa como ferro em brasa. Levantei-me, olhei pela janela e vi o carro parado no pátio, impecável, reluzindo sob a luz do poste. Naquele reflexo não vi uma vítima, nem uma nora submissa. Vi uma mulher que havia trabalhado, escolhido e decidido por si mesma. Algo dentro de mim estalou. Peguei o telefone e liguei para o meu marido. Quando ele atendeu, falei sem titubear. Ou você deixa claro para seus pais que não têm mais o direito de interferir em nossa vida, ou eu mesma tomarei as providências. Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida de uma respiração nervosa. Ele claramente não esperava aquele tom intransigente. No dia seguinte, troquei as fechaduras. As chaves ficaram só comigo. Quando a sogra voltou sacudindo seu caderno e exigindo entrada, encarei-a pelo olho mágico e nem me mexi. Vão embora. Este lugar não é mais de vocês, disse alto, para que todos no prédio ouvissem. Naquele instante senti que havia recuperado minha casa e minha dignidade. À noite, ao sentar no volante do meu carro, sorri pela primeira vez em muito tempo. Não por ter vencido uma discussão, mas por ter deixado de ter medo. Entendi que pessoas podem exigir, ameaçar e oprimir, mas só eu decido como vivo. E dali em diante viveria em paz, nos meus próprios termos.